Boa noite. Vou conversar com meu amigo Gilberto Melo, lá de Minas. Vamos esperar para ele entrar. Sejam bem-vindos todos. Fiquem à vontade para perguntarem, para a gente conversar todo mundo. Muito boa noite para todos. Esperar meu querido entrar. Oi, Dora. Oi, Gil. Oi, Dora. Oi, queridos. Fiquem à vontade. Boa noite. Vou conversar com meu querido amigo Gilberto Melo, lá em Minas Gerais. Deixa eu chamá-lo aqui. Oi, Val, tudo bem? Entra aí, querido. Fica à vontade. Boa noite. Só entrar, Gil, eu acho. Pode entrar. Deixa eu ver. Não. Oi, oi. Tudo ótimo, né? Gil, só você entrar, eu acho. Oi, tia Olga, prima. Seja bem-vinda. Oi, querido. Vamos lá. Vamos chamar meu amigo. Boa noite. Oi, Lu, Oi, amor, tudo bem? tudo bem e você? Joia! Como é que está a Animadíssimo. conexão? Rio de Janeiro, Aqui, Minas, aqui é Minas. né? Pãozinho de queijo. Marcelo, boa noite, pãozinho de queijo. Olha, não fala em pãozinho de queijo, não. Você, quando era criança pequena lá em Barbacena, você era criança pequena lá em Barbacena? Aí Então, em na verdade, Barbacena? como é que é? Você era criança pequena lá em Barbacena? Lembra disso, da escolinha do professor Raimundo? Ah, lembro. Eu moro pertinho de Barbacena. Fica É. mais ou menos umas meia hora, 45 minutos de carro lá. Sim, sim, sim. Você é de exatamente que lugar? Chama Mercês a cidade. É uma cidadezinha aqui do interior de Minas. Oi, Marcelo. Aí, o Marcelo acabou de entrar na live. Boa noite, amores. Eu já vi ali. Seja bem-vindo, querido, também. As pessoas estão Então, entrando aos fica. pouquinhos. Oi, E mãe, chama boa noite. Maria, minha mãe. José, Maria, boa boa noite. noite. Então, eu E moro em aí, Mercês, querido? uma Fale cidadezinha do para nós. interior, pertinho de Barbacena, Juiz de Fora. Quanto tempo daí para cá, hein? De carro? Umas 3 horas, Caramba, 4 horas, assim. Não é longe, não. você. O Rio é mais perto daqui do que Belo Horizonte, pra você ter uma ideia. É mesmo? É. Olha, olha, que beleza. Esse, Beleza. Mas o você de vez jeito em quando vem mineiro. pra cá, vê suas fotos, né? Agora não, né? Mas assim, antes da pandemia, de vez em quando você tava por aqui, Arraial do Cabo, Cabo Frio, né? Ao jeito mineirês. Eles falam que nós é carioca do brejo. Legal, Fica gostei. perto do Rio, mas não tem mar. Verdade, verdade, verdade. Olha, meu querido, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer enorme falar com você. E todo mundo aí que está entrando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Sandra. Então, fiquem à vontade.
Nós vamos bater um papo bem leve, eu espero, não é? Eu creio muito nesse papo levinho. Mas antes da gente começar propriamente o tema espiritualidade, que é o que você trabalha, eu queria saber primeiro quem é Gilberto Mello, como você entrou nesse caminho, né? Como você enveredou pelo caminho da espiritualidade. E eu sei que você tem outras formações, você dá aula de muitas coisas. Então, primeiro eu quero que você fale de você e fale da sua parte profissional e depois faça a propaganda dos seus canais, evidentemente, e aí depois a gente propriamente vai falar sobre o nosso tema, tá bom? Perfeito, perfeito. Primeiramente, gratidão pelo convite, né? Estou muito ansioso. Então vamos lá, meu nome é Gilberto Mello, como você já falou, né, Lu? Eu trabalho com espiritualidade. Como é esse trabalho com a espiritualidade? Porque isso é muito amplo, né? Quando a gente fala espiritualidade, é muita coisa. E realmente eu acabo fazendo muita coisa. Né? Eu trabalho como terapeuta, né? Que, principalmente com o uso de oráculos, tarô, baralho cigano. Eu leciono vários cursos também, introduzindo e desmistificando muito da espiritualidade. Então, tipo assim, eu dou cursos falando sobre cristais, ervas, os próprios oráculos, né? Trazendo tudo uma visão bem universalista, porque a minha proposta, né, tanto que eu fundei essa marca, Espiritualidade Livre, era justamente isso, levar a espiritualidade a todo mundo, de uma maneira muito tranquila, sem se prender a sistemas. É claro que a gente, quando fala de espiritualidade, a gente toca num terreno que são as crenças, que são a religiosidade, mas a gente entende que a espiritualidade ela transcende as religiões, ela transcende os dogmas. Então essa sempre foi a minha proposta. Eu acredito que não exista assim um caminho único, que cada pessoa, né, tem, por exemplo, nós somos aí mais de 7 bilhões de pessoas, cada uma dessas almas, dessas pessoas, tem um caminho dela, tem um gosto, uma tendência, uma vontade, um sonho. Então, assim, o lance da espiritualidade real é tirar de dentro de cada pessoa o seu caminho. E aí tem gente que gosta muito de cristais, tem gente que gosta de mantras, tem gente que gosta de cores, tem gente que gosta, né? E aí é o autoconhecimento, né? Que é uma palavra-chave. Então a nossa proposta, mesmo com as terapias, com os cursos, com os canais, né? Que eu trabalho no YouTube também, eu tenho o canal Espiritualidade Livre e o canal Tarólogo Gilberto Mello, onde eu falo sobre oráculos, e o Espiritualidade Livre, onde eu falo sobre assuntos diversos de espiritualidade, mas a proposta é sempre assim, nunca limitar. Eu costumo dizer que o conhecimento ele pode ser o chão, que te traz uma base e a partir dali você constrói, ou ele pode ser o teto, que te limita. Tipo assim, olha, é só até aqui. E aí ele acaba te impedindo de ir para frente. Então eu sempre falo, eu quero ser chão das pessoas, nunca teto de ninguém. Que legal, que bonito. Boa noite, Guto. Guto é meu amigo também, tenho feito lives com ele muito legais. Professor de matemática, palhaço, professor de palhaçaria, hospitalar. Minha querida entrou aí, Amanda, da Bahia, taróloga também lá, querida. Boa noite, Maria, boa noite a todo mundo que está entrando. Na live, fiquem todos à vontade. Querido, assim, nossa live tem como tema até um título, né, uma citação do Buda, que fala sobre toda a espiritualidade, ela pensa em aliviar o sofrimento, né? Como é que você vê esse alívio do sofrimento através dessa conexão corpo, mente, espírito? Como é que você trabalha isso com as pessoas e com você mesmo, né? Axé da Bahia, lá. Então, essa abordagem é muito interessante, assim, quando você colocou essa frase, eu gostei muito, primeiro, pela fonte, né, Buda é, assim, fantástico, é um grande mestre da humanidade. Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala de corpo, mente e espírito, nós estamos falando de desdobramentos de uma coisa única, né, como cascas da cebola. Então, o que acontece? Nós não somos nem o corpo, nem a mente e nem o espírito. A mente, o corpo e o espírito são veículos para a nossa essência, que nós acreditamos, e isso é uma constante em vários caminhos espirituais, né? Quem trabalha assim com religiosidade, quem estuda bastante a religiosidade, consegue entender que por mais que às vezes os conceitos se manifestem com nomes diferentes, a essência é sempre a mesma, né? Então a gente acredita que a essência de todo indivíduo é sagrada, é divina. Deus habita todos os seres, né?
o namastê indiano, ou mesmo, por exemplo, quando a gente pensa no cristianismo, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? A essência divina, né? O sopro de Deus que habita dentro de todos nós. Só que essa essência, ela para se manifestar no mundo, no nosso mundo, e quando eu falo nosso mundo, eu não falo só no mundo da carne, mas no campo mental, no campo emocional, né? Nos diversos campos da vida, ela usa uma roupagem. E aí essa roupagem, por exemplo, vou te dar um exemplo que você vai entender bem. E está tudo muito interconectado. Por exemplo, você sofre uma desilusão amorosa. A dor é física, muitas vezes, né? A gente sente uma dor no peito. Mas alguma coisa te atingiu no peito? Não. Então não faz sentido a dor física. Essa é uma dor emocional. Só que a dor emocional, como essa casca de cebola está tudo conectado, um corpo vai influenciando no outro. Então acaba somatizando no físico. Ou, por exemplo, Sim. quando você está preocupado, a gente fica muito perturbado, mas não tem alguma coisa diante dos nossos olhos? Não, é no campo mental. Então são campos diferentes, corpos diferentes, mas que assim, inclusive eu trouxe aqui o Japamala, né? Que a gente utiliza, na Umbanda também a gente tem as guias, tem um conceito que eu acho muito lindo, que é o seguinte, cada conta dessa aqui é uma dessas individualidades. Sou eu, você, as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Ou a gente pode fazer também essa analogia com os corpos, né? Mas existe um fio dentro, né, que transpassa todas essas contas, que é a nossa essência, que é uma coisa só. Muito Então, quando se bonito. trabalha com espiritualidade, é isso que a gente tem que buscar, a nossa origem. E qual que é a nossa origem? A divindade. É de verdade. Então, assim, eu costumo brincar, eu sempre falo isso, é como se Deus quisesse experienciar todas as coisas. E aí se tornou eu, ele se tornou você, ele se tornou cada pessoa que a gente conhece. Mas no fundo é a mesma energia, só experienciando personagens, personas diferentes. A multiplicação das almas, né? Em Sim, sim, corpos, sim. no caso. Ah, que legal, que interessante. Ó, deixa eu dar boa noite, Daniel aqui, Gameiro, é lá de Roraima, viu? Nós estamos no Brasil inteiro. Boa noite Brasileiro. para quem está entrando agora. E dentro do que você está falando aí, a gente sabe que a gente tem uma coisa chamada ego, né? E o ego, ou ele supervalorizado, ou ele desvalorizado, ele faz algum efeito corporal, mental, espiritual, né? E como é que você, dentro do seu trabalho, diariamente, como é que você lida com o seu próprio ego? Porque é uma coisa difícil a gente lidar com as nossas vaidades, né? Com os nossos egos, com as nossas condutas, e a partir desse ego, um tanto agressivo muitas vezes ou não, ou escasso, como é que você trabalha também nessa conexão, né? O que a gente pode fazer para conseguir equilibrar isso, que não é nada fácil, eu creio, né? O ego, ele é assim, a gente no trabalho espiritual, a gente fala que ele é o nosso grande inimigo, mas ao mesmo Uhum. tempo ele é o nosso melhor aliado. Ele é muito dual, né? O ego, por exemplo, dentro da cultura Yorubá, a cultura dos orixás, né? Eu também sou babalorixá, ele representa Exu, que é a dualidade representada, né? Como assim? O ego ele tem que estar sempre debaixo dos nossos pés, mas ele precisa existir. O que é Sim, o ego? Né? O ego, você lembra, eu falei há pouco a respeito dessa questão de Deus que queria, né, uma metáfora, claro, que queria experienciar várias experiências e se tornou eu, se uhum. tornou você. Essa Sim, individualidade desse sagrado é o que nós chamamos de ego. É a máscara que a gente usa, né, dentro desse processo de individualização. Então, para que a gente uhum. cumpra esse papel, né, de experienciar, de viver, porque a gente está no mundo é para viver. A gente está no mundo é Sim, para experienciar, é para crescer através disso. E o ego é essa ferramenta. Então, o primeiro passo é isso. Só que o problema é que a gente vem para esse mundo, né? A gente vem para esse plano e a gente esquece da nossa natureza divina. E a gente passa a se identificar com o nosso ego. E o ego, ele assim, ele tem uma autossuficiência e ele quer se manter vivo. Tudo quer viver. O instinto de sobrevivência, ele é uma constante na natureza. Então o seu ego, ele quer existir. Então ele quer que você entenda que você é ele. Só que o ego, uhum. ele tem mil faces, mil facetas. Então é muito difícil vencer o ego. É uma luta de todos os dias.
Então, por exemplo, eu tenho uma questão interessante que é o seguinte: você acorda de manhã, precisa ir trabalhar. Aí nesse processo de trabalhar, você fala, nossa, gente, eu vou para aquela empresa, eu vou para aquele lugar, lá só tem gente chata, ninguém trabalha igual eu sou o fantástico, eu trabalho muito bem e tal, mas aí você não, vou tomar um banho e vou. Aí você venceu o ego, né? Você cumpriu sua responsabilidade, foi lá. Chegou na Uhum. porta da empresa, do local que você trabalha, aí seu ego tá lá de novo. Nossa, você é foda mesmo, hein? Meu Deus, você vem trabalhar, você sabe que você é o melhor daqui, que você merecia coisa melhor, mas você veio. O ego, ele vai se mascarando, ele vai se tornando, né, várias coisas. E é por isso que o processo de autodesenvolvimento, ele é constante. Ele não se encerra. Então, hoje eu estou trabalhando o meu orgulho, amanhã o meu ego vai vir como humildade. Você sabia que a humildade pode ser o ego mascarado? O ego ele pode se Pode. transformar em caridade. Quando a caridade. Quando que eu seja, Beto, que eu estou sendo caridoso, ou eu estou só sendo usando a caridade para sustentar o meu ego? Quando o foco é você. Então, por exemplo, a Sim. caridade pela caridade. Nasce no meu coração uma preocupação em auxiliar o outro. Isso é divino. Eu tô, tipo assim, eu Uhum. tô louvando o divino no outro, né? Esse processo. Quando inverte, quando eu faço a caridade porque a minha religião me diz que essa é o certo, ou então para que as pessoas valorizem e vejam, ou às vezes, né, isso acontece muito com pessoas que fazem projetos caritativos, você se coloca num patamar superior, eu estou te ajudando, então automaticamente eu sou melhor que você. Então são questões que é nós conosco. Sim. Não é uma coisa assim, entendeu? Então a luta com o ego é isso. Tem uma representação de Ganesha, que é um deus indiano, que é muito interessante, né? Quem puder pesquisar depois, Ganesha normalmente é representado com um rato sobre os seus pés. Ele é um elefante imenso com um rato sobre os seus pés. O rato é É o lindo ego. mesmo. O lugar do ego é debaixo dos nossos pés. É sobre o nosso controle, é sobre o nosso jugo. Porque ou eu julgo o meu ego, ou eu sou julgado por ele. Eu sou Sim. controlado por ele. Só que não tem como abrir mão dele. Então, assim, é uma relação constante, sabe? Tipo, não tem como eu abrir mão disso. Não tem. E E aí, você está falando uma coisa, falando da questão indiana, né, da Índia de um modo geral, a gente tem grandes nomes indianos, né, ligados à espiritualidade. O próprio Gandhi, o Osho. O sim, Osho é um guru indiano que falou que a mente é uma prisão. E ele acha o ego uma ilusão completa, né? Aliás, os livros dele, ele fala muito contra essa existência do ego sobrepondo as outras coisas, né? Que a gente se deixar, a gente vai pelo ego, né? E faz uma série de coisas através dele, achando que ele é de fato só a razão, e por causa dele você vai fazendo uma série de coisas. E aí eu queria saber o seguinte: as culpas, os medos, como é que isso fica dentro da nossa energia vital? Né? O quanto de culpa a gente às vezes coloca numa coisa ou num medo que vai atrapalhar, de fato, o que é que a gente poderia estar fazendo de verdadeiro ali. é, todo sentimento, né, ele é cabível. Quando a gente analisa espiritualmente falando, a gente tem aquela ilusão, aquele maniqueísmo, né? Bem e mal, bom e ruim. Isso, num contexto mais profundo, não existe, tá? Isso também é egóico, isso também é ilusório. Na verdade, toda emoção, ela é cabível. A questão é o momento certo. Por Sim. exemplo, o orgulho. O orgulho, em excesso, ele é horrível. Mas o orgulho é a mesma coisa, por exemplo, que te faz fazer um bom trabalho. É a mesma emoção, dosada na medida certa, no momento certo, pode ser algo nojento, que é horrível lidar com uma pessoa muito orgulhosa, mas ao mesmo Uhum. tempo, essa emoção bem equilibrada, ela faz com que você seja bom no que você faz, que você tenha aquele posicionamento, tenha uma autoestima. A Sim. ira, por exemplo, se você vê uma injustiça, uma criança sendo agredida, a ira que vem vai fazer com que você tome uma atitude. A grande questão Natural. é que o ego ele tem uma característica de inflar. Essa é uma característica típica do ego. O ego é um balão. Ele não é nada, mas ele se enche demais. Então o ego, quando aplicado nas emoções, ele a infla demais. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, temos todas as emoções em nós,
né? Então, quem gosta de astrologia, cada planeta rege padrões emocionais e nós temos todos esses planetas no nosso mapa astral. Quem trabalha com as religiões de matriz africana, nós temos ali os orixás dentro de nós. Então, assim, nós temos todas as emoções aqui dentro de nós. A grande questão é o equilíbrio. Nenhuma emoção, amor demais faz mal. Humildade demais faz mal. Tudo na medida certa, no momento certo. Só que assim, normalmente o que a gente tem em excesso nunca são essas emoções como amor, humildade. A gente tem o vitimismo, a gente tem o ego, o orgulho, né? Ego não é a palavra, o orgulho. A gente tem. E aí essas emoções, elas. Culpa, as culpas principalmente, né? Então o que acontece? A gente tem que entender que existe um livro, não é bem um livro, é um texto, recomendo para todo mundo que está assistindo, que é a Tábua de Esmeralda, de Hermes o Trimegisto. Leiam, gente, que é fantástico, é uma folha só, mas é incrível. E ele traz muitas verdades energéticas e espirituais. E uma das máximas desse livro, desse texto, é o seguinte. Aqui. Fala de novo que eu vou anotar. Tábua de Esmeralda, Hermes o Trimegisto. É um livro antiguíssimo, dizem que sua origem vem lá do Antigo Egito, pelo próprio Tote, que seria o deus que seria o deus da sabedoria, mas que na verdade é uma casta sacerdotal egípcia. Tá. Ele foi um texto muito usado pelos alquimistas. Mas aí ele tem uma máxima nesse texto que é o seguinte: tudo que está dentro é como tudo aquilo que está fora, e tudo que está fora é como tudo que está dentro. Fazendo uma menção que o universo externo e interno estão muito conectados. Então, existe aqui dentro de mim as emoções. Existe fora de mim esses mesmos padrões. Quando eu tenho a raiva em excesso, e é engraçado isso, quem está me assistindo pode fazer esse exercício mental que vai perceber. Ô Lu, em algum momento, você já ficou com raiva e explodiu? E aí depois você caiu em si e você tá assim, gente, mas precisava disso tudo? Tipo assim, parecia que você inflou de uma hora, não foi? Que foi uma coisa intensa. Naquele segundo, né, de explosão, você se conectou a todas as pessoas próximas, ou quiçá do planeta, que estavam vibrando na mesma emoção. Porque a partir do momento que você entra num padrão, você se conecta com todo aquele padrão. A gente fala que são descargas elétricas. Então, essas energias, elas ficam impregnadas no nosso campo. E quanto descarga elétrica pra caramba, tá? No momento, entendeu? Diretamente no estômago. No caso da raiva, essa descarga acontece pelo estômago. Por isso que muita gente não consegue comer quando está nervoso, ou come excessivamente, ou chega a dar até diarreia, porque é diretamente no estômago. Dizem que o nosso segundo cérebro é o intestino grosso, né? Tá explicado o motivo. Que a gente concentra essas emoções no aparelho digestivo, né? Na verdade, do cérebro já se conecta direto. Isso, as emoções da raiva, é tudo ali. Cada emoção é vinculada. Mas aí, então, o que acontece? Esses padrões, eles ficam acoplados no nosso corpo energético e vão nos adoecendo. E lembra que eu falei mais cedo que tudo quer continuar existindo, né? O ego quer continuar existindo, tudo quer continuar existindo. E esses padrões também. E aí é que entra o pulo do gato, que é o seguinte: eu fiquei nervoso. Então, aqui, vamos pôr que esse nervoso assumiu, no campo das energias, a forma de um carrapato. Não é bem isso, mas como se fosse. Aí esse carrapato, ele tá aqui andando aqui no meu braço, no meu ombro e tal. Esse carrapato ficou com fome. E ele é alimentado de quê? De mais padrão vibratório da mesma energia. Então, o que ele faz? Ele faz um processo que nós, dentro da gnose, da espiritualidade, a gente chama de retroalimentação da egrégora. É quando a emoção te força a ter mais daquela emoção para que ela possa crescer. Então, por exemplo, você brigou com o seu relacionamento, ou com o seu filho, com alguém. Já está superado, já recuperou, mas aí de repente aquele padrão começa a se repetir de novo. É aquelas energias ali que estão acopladas no teu campo energético, querendo mais daquilo. Quem é fumante vai entender isso. Isso não é mais mental? Isso é mais mental, né? É mental, é no corpo mental, mas é no seu campo energético, porque todos os corpos criam o seu campo energético.
E aí essa Aham. retroalimentação, vou te dar um exemplo, para quem é fumante é a mesma coisa. A pessoa às vezes não fuma, mas aí tá, fuma na sala. E aí ela sai. Sim. Ficou o dia inteiro sem fumar. Quando ela entra na sala, aquela vontade vem. É a egrégora querendo se alimentar daquilo. Ou brigou com o seu companheiro na cozinha, saiu para esparecer, acalmou. Pisou na cozinha, volta tudo de novo. Isso é Por isso muito que é muito verdade, importante. né? Isso é muito verdade, é que Por a isso gente que não dá conta, né? Desses sim, porque a gente espaços. tá. E aí a gente tem que. E qual que é o. Por que a gente não se dá conta? Primeiro, porque a gente não tem tempo, e isso é um dos grandes malefícios do caminho espiritual. Quem quer se espiritualizar precisa meditar, precisa. E quando eu falo meditar, não é só ficar na posição de gacho, 1 hora, 2 horas, mantra. É meditar sobre a vida, é reflexionar sobre as coisas. Sabe, se você não está na correria, se você está preso no ego, que o ego não te deixa ver essas coisas, você não vai conseguir. Então, assim, por isso que manter um padrão elevado é bom, entender quem é você, entender que você não é raiva. Tem gente que. O grande problema é que as pessoas falam assim: ah, eu sou assim. Gente, isso é horrível. Você A não gente é está assim. assim, a gente não é, né? É, Exa é um estado, não é um exatamente. ser. Exatamente. O que você é de fato é divino, é perfeito, é equilibrado. Qualquer coisa diferente disso é o seu ego. É momentâneo. O problema é que quando a gente se identifica com os defeitos, eles vão crescendo e eles vão se tornando cada vez mais enrijecidos. E aí é que tá o processo, entendeu? Tipo assim, aí então a gente, né, na espiritualidade toma banhos também, faz orações, mas a grande sacada, assim, para quem quer superar isso, evoluir, crescer, é meditar. É buscar equilibrar o seu padrão energético, é buscar reflexionar. Só que dói. É. Por quê? Porque o ego é dodói, sabe? Tipo assim, o ego, ele cria uma imagem dele de super-herói, e aí quando você mostra pra ele quem ele é, ó, velho, você não é o bambambam, bam, bam, você não é a melhor pessoa do mundo. Tipo assim, se fulano não... Tem gente que fala assim, mas eu queria que fulano me amasse. Ele não tem que te amar, ou ele te ama ou ele não te ama. Isso é ego, Verdade. entende? Quando assim você cria uma coisa, uma realidade e vive naquela realidade utópica, Uhum. entende? E aí o sofrimento vem. O Uhum. ego, né, ele precisa ter, você precisa mostrar para você, olha, o que eu sou? Eu sou um ser divino vivendo uma experiência no mundo, as coisas estão onde deveriam estar, eu estou aqui para evoluir. E assim, e eu preciso fazer o que Buda falava, trabalhar o desapego das pessoas, dos conceitos. Que é um trabalho árduo e gigante, né? É um processo, né? Eu acho que o maior desafio é a gente entender que a gente está num processo, né, de transformação. Exatamente, e a transformação dói. Boa noite para quem está entrando agora. Regina, boa noite, que entrou aí. A minha tia Cida entrou também. Outras pessoas entraram. Então, assim, esse processo de transformação, o quanto a gente tem que se desdobrar e tirar essas cascas, né? Eu parto do princípio, já faço isso há bastante tempo, enquanto treinamento mesmo, que é muito mais fácil, eu creio que é muito mais fácil ser verdadeiro, ser transparente, ser autêntico, do que você viver de máscaras, né? De imagens, porque quem tem imagem é televisão, né? Mas assim, viver de imagens para agradar o outro, o quanto você se afasta de quem de fato você é. Então, assim, eu acho que o Exatamente. autoconhecimento é fundamental para você poder entender o lado do outro, né? E a partir do momento que você entende que isso é um processo e que nesse processo vai doer, mas é para doer mesmo, porque se não for, né, para doer, não é o Tá errado. processo, Tá tá errado. errado? Se não doer, tá errado. Claro que não pode ser excessivo, né? É evidente que a gente também a gente tem que entender e lidar com as dores de forma que você não se mate junto com elas, né? Que é um outro padrão também que a gente às vezes identifica nas pessoas. As pessoas sentem às vezes tanta dor que o futuro dessa dor a gente sabe onde é que vai levar, né? Sim. Infelizmente. Então assim, a Ô, gente está Lu, vivendo. Pois é. Então a gente está vivendo, desculpa eu te acho interromper. que uma sociedade, não, sim, uma sociedade com muita dor, né? A gente está num processo de uma dor enorme. E como é que a gente lida com isso? Por exemplo, falar de um exemplo meu. Segundo Augusto Cury, que é um psiquiatra super famoso, tem uns livros maravilhosos, aliás, já li acho que quase tudo dele, ele falou uma coisa que eu tenho.
identificada pela leitura, que é SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu tenho, fato, não só eu, evidente, acho que muita gente tem, ainda mais nessa sociedade louca que a gente tem vivido. Então, assim, o que você recomenda do seu campo aí, da própria meditação, que para mim é um negócio super difícil de fazer, porque se eu fico sentada 5 minutos, vai me dando uma agonia, que a cabeça vem, né, vai pensando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ler aquilo, Então, assim, o que você recomenda, assim, de algo que nos acalme, não exatamente acalmar, não sei nem se é essa a palavra, mas que nos conecte, que nos feche um pouco para que a gente possa se observar melhor e observar o outro melhor, visto que temos tantas coisas na cabeça. Então, Lu, qual que é seu signo mesmo? Capricórnio, querida. Então, qual que é a questão de Capricórnio? A meditação para você, ela não faz muito parte da natureza do Capricórnio, né? Que a gente também tem que Ascendente em entender, Virgem, menos ainda. a gente tem que atender à nossa natureza. Por exemplo, eu sou ariano. Verdade. A meditação aos Eu moldes sei. tradicionais para mim não presta. No meu caso, entendeu? Ela não serve. O Porque qual que é a ascendente questão? leão não presta mesmo. Não dá. E a minha lua também é em Áries, então eu não tenho assim estrutura para ficar parado 5 segundos. É Mas muito fogo para apagar aí, né, meu querido? Muito fogo, né? muito, Fogo muito, demais. muito. Qual que é a grande Ah, questão aqui? Tocou num ponto muito bacana. Primeiro você estava falando a respeito, né, de respeitar os limites da nossa dor. Isso é claro. Gente, sim. ninguém vai evoluir do dia para a noite. Ninguém precisa colocar ser Buda como um patamar para essa encarnação. Isso não é assim, não é isso. Ninguém está falando, gente, que a gente tem que se tornar, sabe? Não, não é isso. É no nosso E se time, é no tiver, nosso né? processo. Então, assim, é com calma, é com equilíbrio. Existe 3 zonas, né, isso para aliviar a dor e continuar o processo de crescimento. A gente tem a nossa zona de conforto, que é a primeira zona. Uhum, O que é a zona de uhum. conforto? É o meu dia a dia. É o meu trabalho, é os meus relacionamentos, é os meus gostos, é tudo aquilo que eu consigo lidar muito bem. A zona de conforto é a que, então assim, ela não oferece nenhum obstáculo, nenhum risco. Então ela é gostosa de ficar e a maioria das pessoas ficam somente na sua zona de conforto a maior Exatamente. parte do tempo. É. Fora desse círculo de zona de conforto, a gente tem uma zona chamada zona de conflito, que também é a zona de aprendizado. O A aprendizado faixa de só se dá gado. através do Nossa faixa de conflito. gado. Ah, Sim, mas sem essa zona a gente não cresce. Por quê? A evolução ela se dá no conflito. Por exemplo, eu só sei a diferença do branco e do preto porque eu vejo um e outro. Se você não sim. vê esse contraste, você nunca vai saber quando começa, quando termina. Então, assim, é no contraste que você aprende. Você só aprende a ter paciência quando você é forçado a esperar. Então, assim, essa zona de aprendizado é a zona do conflito, só que ela começa a mexer muito com as nossas emoções. Né? Então, assim, essa zona é a zona que nós temos que ir todo dia um pouquinho e voltar para a zona de conforto. Uma vez que você vai para essa zona, você expande a sua zona de conforto. Então você vai se tornando uma pessoa maior e mais amadurecida. Então você não tem que morar no conflito, mas você tem que sempre, né, que você ir ao conflito, vai lá e finca a sua bandeira, que aí você expande a sua zona de conforto. O que antes era um conflito deixa de ser. E a terceira e última zona é a zona do pânico. Essa a gente não deve ir. Essa é o nosso limite de dor, limite de conflito. Quando a gente entra na zona de pânico, a gente não consegue mais amadurecer. A gente toma decisões e posturas que, assim, só vão arrebentar com a nossa vida. Mas a partir do momento que eu expando a minha zona de conforto na zona de conflito, eu expando a minha zona de conflito e o que antes era pânico vira conflito e algum dia vai virar conforto. Sim. Então, Você assim, faz então aquele um ponto movimento que você não consegue lidar, não lida com ele agora. Vai em camadas, vai em graus. E aí, em algum momento, o que você acha, por exemplo, quantas pessoas. Eu conheço pessoas que eram extremamente possessivas e ciumentas dentro de um processo de relação. E ela não mudou isso do dia para a noite. Mas ela foi amadurecendo, foi expandindo essa zona de conforto, que hoje ela tem uma relação completamente tranquila, desprovida. De vez em quando ainda tem umas questões assim,
né? Eu atendo muitas pessoas, então a gente consegue ver isso, que é da natureza dela um pouco, esses ciúmes e inseguranças, mas um resquício Uhum. muito pequeno do que já foi um dia, que era pânico, a ideia de ser traído, a ideia de que podia ser deixado. Então, isso é o processo. Então, quer evoluir, quer crescer, gente, não tenta resolver tudo de uma vez. Imagina que essa área de conflito, você vai lá, igual o homem que foi na lua, vai lá, finca a sua bandeira aqui. Amanhã ou no próximo conflito, você expande um pouquinho essa bandeira. E aí você vai. Pô, que bonito isso. Que bonito. Voltando a essa questão do que fazer, né? A gente que tem essa síndrome do É, pensamento acelerado. Augusto Cury é maravilhoso, gente. Eu comecei, eu teve uma maravilhoso. época quando na fase de vestibular e tal, eu queria fazer psiquiatria só por causa dele. Ele tem um livro chamado É Futuro da maravilhoso, né? Humanidade. Você já leu? Já, Futuro da Humanidade. magnífico. É lindo esse Então, livro. aquilo Lindo. ali, eu fiquei doido com aquele livro dele. O que acontece? A primeira coisa, e aí todo caminho espiritual vai te dizer a mesma coisa: autoconhecimento. Se conheça. Tem gente que encontra na música esse alívio. Tem Na gente que arte, né? encontra na arte. Tem gente que encontra esse alívio na leitura. Tem gente que encontra esse Eu, alívio no happy hour. Tem gente que encontra esse alívio na religião, nas orações, participando de algum grupo espiritual e tudo mais. Então, a grande questão é, meditação é dar um tempo para a cabeça. Essa é a função da meditação. A cabeça é um cérebro, a cabeça é um cérebro. A cabeça é um computador. E o computador, todo mundo aí, a maioria das pessoas hoje em dia tem um computador, o celular também, né, funciona como um computador. Ele, em algum momento, a gente precisa dar aquela reiniciada, não é? Se você fica muito tempo com o computador ou com o celular ligado, ele começa a travar. Isso acontece com a nossa cabeça. Gilberto, mas eu durmo todo dia. O cérebro continua funcionando normalmente, nos sonhos, guardando as informações do dia. A meditação é esse restart que você dá. E assim como o computador e o celular costuma ficar melhor depois, a cabeça também costuma ficar melhor depois da meditação. até é um Então, alívio para você poder resolver, né? Porque às vezes quando você dá essa parada, eu acho que as respostas vêm, né? Com mais exatamente. Por facilidade. quê? Porque deixa aqueles entraves que são comuns, eles deixam de acontecer, eles deixam Uhum. de existir. Então, a grande questão da meditação é, você não precisa meditar 2 horas. Se você meditar 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, você já deu um tempo para o seu cérebro. E a meditação, por exemplo, eu vou falar como eu gosto muito de meditar. Eu gosto muito de música. Eu amo música. Então, Também. muitas vezes, por exemplo, eu estou dando uma geral na casa, coloco uma música alta e quando eu vejo, eu estou em transe. Isso é meditação. Tem gente que gosta de meditar no Legal. silêncio. Para mim não serve, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, outra técnica que eu dou muito lembra aquela coisa do externo e do interno? Às vezes, quando eu Uhum. estou muito mal, eu vou organizar meus livros. Tá precisando de organizar, inclusive. O que acontece? Pode me chamar que Eu eu vou, gosto. eu Eu vou gosto. limpar os livros e vou organizar. A organização Hum, externa vai organizando as emoções aqui dentro. é, Então, legal. cada um tem que descobrir a sua ferramenta, sabe? Tipo assim, de como Sim. meditar. E o que é meditar? Sabe uma meditação que eu adoro, que eu tenho saudades? Você já foi. Sabe quando você era criança que você sentava na beirada da calçada, da rua? Quando você via, já tinha passado umas 4 horas que você estava conversando com alguém? O Isso é meditar. tempo. O tempo, ele não existe. Isso, eu sinto muita falta disso. Hoje em dia, principalmente por causa de responsabilidade de trabalho e tudo mais, tudo é muito cronometrado, tudo é muito. Então Exato. o tempo rouba muito o valor das coisas. Sim. Então o tempo ele rouba muito o valor das coisas. Então a meditação ela acontece nesse processo natural. Sabe, tipo assim, de quando o tempo não existe, de quando você entra em transe. Isso é meditação, isso dá aquela relaxada. E aí você acorda melhor, você fica Nossa, melhor. mas essa que você falou da música aí, eu adorei, porque eu adoro música também, e eu tenho essa dificuldade, apesar de adorar o silêncio, eu tenho a dificuldade de silenciar a minha cabeça, né? Eu gosto do silêncio externo, mas a minha cabeça não fica em silêncio, né? Sim, Então, eu assim, o também sou ideal assim. é colocar de fato alguma música mesmo para ver se eu consigo silenciar internamente. Talvez seja a melhor forma, porque o silêncio com o silêncio é tão difícil, né? Você associar o silêncio daqui com o silêncio de fora, né? E uma outra coisa interessante, né, tanto da meditação aos moldes tradicionais de meditação, quanto essas meditações assim de música e tudo mais, é não lutar. Não luta contra o Uhum. pensamento, não luta contra um sentimento, porque ele sempre vai ser maior que você.
O amor, a raiva, o vitimismo, a tristeza são maiores que eu. Então não adianta tentar. Tentar lutar contra uma emoção ou contra um pensamento é tentar lutar contra um titã. Não dá certo. Você não vai conseguir. O que você tem que Você só fazer é potencializa ele, né? acolher e deixar ir. E deixar ir. Então, tipo assim, você começou lá a fazer sua meditação. Aí, de repente, você pensou no que sua mãe, no que o seu namorado, no que seu filho, em qualquer coisa, né, que vem o seu pensamento. Acolhe aquele pensamento e deixa ele ir. Isso vale para o dia a dia. Você está triste com alguma coisa? Aceita que você está triste. Aceita que está doendo. Aceita que está ruim. Mas não agarra ele. Deixa ele ir. Mas também não finge, Chorou, né, que não tem, né? sim, é pior. E Uhum, não uhum. luta. Porque qual que é? A meditação, né? Ela é. Tem um ditado zen que fala assim: tinha um homem meditando, né? E ele tá assim: o que você está fazendo? Ele tá assim: eu estou esperando a montanha se desgastar. Quando a montanha se desgastar, eu vou estar bem. É a mesma coisa. A Nossa. meditação, ela é a não. Como é que eu posso falar? Ela é o não combate, ela é o não atrito. Ela Sim. é simplesmente a aceitação, ela é a resiliência, sabe? É aceitar o momento presente. Tanto que o que a meditação faz é te centrar no aqui e no agora. Uhum. Porque a gente, Aliás, eu assim, vou chegar nisso daqui a pouco, a sobre o gente fica, agora. a gente vive constantemente puxado entre o passado, origem das nossas crenças, das nossas experiências, Uhum. e o futuro, com as nossas inseguranças, medos e tudo mais. E aí, nessa corda bamba, a gente esquece o presente, sabe? E é aqui que você tem Sim. que estar. Então, Puxando assim, esse gancho aí, deixa eu só primeiro também agradecer, estão entrando outras pessoas. Boa noite, Tony. Tony lá da Bahia também acabou de entrar. Nath é artista, pinta lindamente. Nath Margalho acabou de entrar aí também. Então, boa noite para todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Puxando esse gancho do que você falou, por que é tão difícil para as pessoas entenderem que só existe agora? Que todo mundo ou vive no passado ou vive planejando daqui a 20 anos eu vou fazer isso, daqui a não sei quantos anos, a gente não tem noção nem daqui a 2 minutos. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer esses pensamentos assim. Eu faço muito planejamento, até por conta de ser uma mulher de terra, né? De terra 2 vezes, inclusive. Mas assim, eu não consigo fazer, pois é, planejamentos a longo prazo a perder de vista. Eu só consigo entender as coisas já. É agora, eu tenho que fazer agora. É claro que tem uma coisa de imediatismo também nisso, infelizmente. Aí talvez seja o que faz acelerar mais meus pensamentos, né? Mas assim, eu não consigo entender o mundo e nada assim, daqui a 10 anos eu acho que eu estarei fazendo isso. Eu não posso nem achar. E como é que eu vou saber? Né? Então, assim, como é que a gente, se é que existe uma possibilidade, como é que a gente consegue conter um pouco essa sensação de que a gente tem que estar lá na frente, quando a gente de fato não sabe se vai estar daqui a 2 minutos lá na frente, né? é, essa questão é uma outra. É um, que assim, a gente está aqui, o grande protagonista hoje é o ego, né? Se ele fosse uma Oh, pessoa, ele ia parar, porque a gente está só falando dele. Essa é mais uma artimanha do ego. Porque é o seguinte, como o ego, ele se apega, ele não é nada, ele é um balão inflado, então ele se apega àquilo que não existe. Então o ego, ele vai sempre se justificar pelo passado, ou ele sempre vai se justificar pelo futuro. Ele não pode se justificar pelo presente, porque o presente, ele é cru. O presente é, eu estou uhum, sozinho, eu estou nessa condição. Então, o que acontece? Não dá para se iludir o agora. Agora, é uhum, fácil distorcer, que inclusive é um fenômeno da mente o passado, e é uhum, fácil idealizar, criar um futuro. Entendeu? Então, essa é a grande questão. A gente que vive nessa questão do ego fica muito preso a essa questão por isso. Agora, como é que eu me faço, Gilberto, para me centrar no aqui e no agora? Você vai uhum. precisar, né? Nós vamos precisar, e não é uma coisa Vai. assim, não é um conhecimento 2 mais 2 é 4. Acabou, já entendi isso. Não. É uma coisa de exercício, de vivência. Exato. Você É um precisa exercício. trabalhar o seguinte. Eu vivo, né, a filosofia do rio. É assim, para mim, o rio é a grande metáfora da vida. O rio, ele flui, ele aceita, ele é.
Ah, tem um obstáculo na frente do rio, ele transpassa. Ah, ele não consegue ir, ele vai se aprofundando até em algum momento conseguir atravessar. Então, E ele nunca é o mesmo, né? Ele está nunca sempre é o em mesmo, ele está sempre processo. se mudando, ele está sempre abraçando, né? A gente tem aquela ideia do rio sempre acolhendo tudo no seu caminho. E essa é a grande questão. Gilberto, o que eu faço para viver o aqui e o agora? A primeira coisa, calma, sempre. Pressa nunca vai te ajudar em nada na sua vida. Pressa, tanto pressa de viver, de fazer, de acontecer, quanto de reação. Para, Uhum. reflexiona. Esse exercício de parar já é o primeiro passo. Não assuma excessos de compromisso. Gente, viver a espiritualidade parece que é fazer, né? A gente pensa num espiritualista, você pensa num cara cheio de coisas, de rituais, uns bagulho muito doido, né? Aquela coisa toda. Isso também faz parte. Só que isso também é externo. O grande trabalho, a grande alquimia é a alquimia interna. E aí, lembra lá da alquimia de transformar chumbo em ouro? Uhum. Aquela é uma grande metáfora do que o espiritualista busca. Ele busca transformar o chumbo, que representa suas emoções mais densas, o seu lado, o seu pior lado, nas suas virtudes, no seu melhor lado. Só que entre o chumbo e o ouro, ele precisava exercitar uma palavrinha: paciência. Porque aquilo ficava queimando no fogo toda a vida, até todas as impurezas se queimarem. Então, a grande questão é a gente tem que ter paciência com a vida, paciência com as coisas. Acho que assim, o ego ele tem essa coisa porque como a função do ego é experienciar, então ele é intragável, né? Mais uma vez referenciando ele com o Exu, Exu ele vai comendo, 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 comendo. Isso é o ego. O ego ele quer, 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 quer. Só que ele esquece de usufruir, de degustar. Então a grande questão da vida é como eu trabalho aqui e o agora. Simples, vai olhando a paisagem. Tipo assim, Uhum. para de correr, para de tipo assim, você não precisa produzir 10 projetos ao mesmo tempo. Você não precisa assim corresponder ao que seu pai quer, sua mãe quer, seu irmão quer, seu filho quer, seu chefe quer. Então você começa a assumir uma série de compromissos, né, de personas, porque lá no Oriente eles têm muito essa percepção que os cargos da sua vida são cargos, é trabalho. Eu tenho um trabalho como filho, eu tenho um trabalho como namorado, eu tenho um trabalho como amigo, eu tenho um trabalho como sacerdote e tudo mais. Só que eu vou acumulando excessos. Então, assim, eu sou um com a minha mãe, eu sou um com meu pai, e aí você começa, aí você se cansa. Porque aí Sim. eu tive um passado com a minha mãe, eu tenho medo com meu filho, então você se perde. Então o primeiro passo é calma. Entendeu? Tipo assim, gente, você que está assistindo a live aí, tá com dúvidas de como colocar a espiritualidade na sua vida, vai com calma, entendeu? Para, pensa, medita, reflexiona, respira, toma um banho demorado, dorme, sabe? Dorme bem, entendeu? Ah, Gilberto, mas eu não sei se eu termino meu relacionamento ou se eu continuo meu relacionamento. Ó, primeiro, agora não faz nada. Respira, e Boa aí, ideia. Primeiro pensa um respira, cadinho. pensa, entendeu? Depois você toma uma decisão. O problema é, termina no ímpeto, quer voltar também no mesmo ímpeto que terminou. E aí fica nessa dualidade, entendeu? A grande questão é paciência, degusta o agora. Eu sempre falo isso muito com as pessoas, né, que eu atendo, que é o seguinte: o lugar não é nada. O caminho, tipo assim, eu quero uma casa. Gilberto, meu sonho é me casar. Gilberto, meu sonho é tal coisa, né? Então tem toda essa questão das coisas que a gente quer. E eu falo assim, claramente, gente, assim, eu atendo muitas pessoas por dia e há anos que eu faço isso, então são muitas histórias e eu sei disso. O que mais tem valor é o caminho e não o lugar. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Você vai numa festa. A festa pode ser ótima, mas ela nunca vai corresponder a toda a expectativa, o preparo, aquelas coisas todas que você fez. Verdade. Então, por exemplo, vamos fazer a questão do casamento. O casamento é lindo, você se prepara um ano, um vestido, você sonha com aquele dia, com aquele momento, né? E você vai, faz o dia de noiva, e a igreja linda, decorada, aquela coisa toda. Aquilo, e quem já foi noiva, quem já se casou sabe disso. É mais importante, se a noiva degustar isso, é porque o dia vai acabar. Vai chegar lá, é Uhum. ruim pra caramba,
Verdade é essa. Casamento é uma porcaria no dia. Você não aproveita. Tipo assim, você fica assim, mó noiado, mas o que foi gostoso? A semana que Você não come antecedeu o nem o casamento. bolo, Oi? não come nem o bolo na hora, só come o bolo depois. Às vezes não aproveita nem a noite de núpcias, porque tá tão cansado, É, tão cansada. Você não aproveita nem exatamente. a noite de núpcias. Mas o quê? Mas o sonho do casamento. Então, gente, não é o lugar, é a caminhada. Só que se você não aproveita a caminhada, você também não vai aproveitar o lugar. E aí É, você não vai ter nada o que aproveitar. Então vamos com calma, entendeu? Olha a paisagem, olha o caminho. Sonha. Os sonhos é bom, as metas são boas. Mas desfruta, sabe, de cada dia. e você está me fazendo pensar numa outra coisa aqui, a intuição, né? Voltando para esse interno, a intuição é uma professora? Sim, a intuição. O que é intuição? Primeiro, Gilberto, intuição é mediunidade? Não, intuição é uma dádiva de todo ser humano. Sabe? Tipo assim, de todo ser humano. Todos nós, né? Tipo assim, as pessoas às vezes colocam essa coisa assim, o médium, o especial. Isso também isso não é legal, não é isso. Somos todos seres divinos, tá? Vivendo uma experiência para a nossa evolução. A grande questão, por exemplo, da intuição é a sua natureza divina te apontando um caminho, uma essência. A intuição ela não vem do ego. O ego ele vem através dos pensamentos, das crenças, de tudo mais. A intuição não. A intuição ela é a sua essência divina. Então muitas vezes ela te aponta no caminho inverso da tua vontade, no caminho inverso das tuas crenças. Então ouvir a intuição é o primeiro passo, né? Inclusive para o despertar espiritual. Por quê? Porque quando eu ouço a minha intuição, eu ouço o meu Deus íntimo, a minha divindade, a minha essência. Como é que a gente não confunde a intuição com o nosso ego, né? Porque a gente às vezes não Sim, sabe quem está falando. sim, assim, o ego, ele é assim, um ser, né? Então, por exemplo, tem Jung chamava esse arquétipo de trickster. E aí tem o Loki, né? Tem Exu, tem o coiote americano. São divindades que se transmorfam, né? Que se transmutam. O ego é um trickster. Ele vai se transmutando. Então, às vezes, ele pega a intuição para confirmar ele. Vou te dar um exemplo. Mulher ciumenta Uhum. que se o namorado está traindo. O que acontece? O ciúmes dela só é reforçado pela intuição. Mas a intuição dela diz que aponta que tem algo errado. A forma como ela vai usar aquilo ali é dela, né? É dela. Mas como é que eu sei? Pela pureza. A intuição ela é pura. Tudo que é divino é puro, sabe? Uhum. Ela não é contaminada. Então a intuição, e normalmente a intuição ela vem como uma coisa assim, tranquila, tá? Ela não é aquela coisa esparafatosa. As emoções elas são muito infladas, né? Assim, elas Eles são são assim. distintos, A intuição é um sussurro leve, tranquilo, é divino, é no entendeu? É a sonho, voz ou do não Espírito Santo. necessariamente tem ligação com o sonho? O sonho já é um outro processo, tem a ver também, mas já é um processo um pouco diferente. Os sonhos, eles se dividem. O sonho, primeiro, todo mundo sonha toda noite, tá, gente? Então, assim, Uhum. Gilberto, eu não sonho. Sonho é assim, você só não lembra. Sonho, eu não Mas eu lembro. tenho lembrado dos meus sonhos. Vou dar uma dica para você, quem quer lembrar de sonhos. Quando você sonhar, fica pensando naquele sonho o dia inteiro. Começa a dar ouvidos aos seus sonhos. Quem dá ouvidos aos sonhos começa a sonhar cada vez mais. Porque o universo é assim. Ele quer conversar com você. E aí ele quer achar a brecha. Ele quer que você. Então você que vai definir como o universo conversa com você. Então tem gente que o universo vai conversar através de sonhos, tem gente que ele vai conversar através de sinais, tem gente que ele vai conversar através da intuição, né? E aí vai variar de pessoa para pessoa. Os sonhos, eles são geralmente uma mensagem do seu subconsciente para o seu consciente. O que é o subconsciente, Gilberto? Subconsciente é o processo, é a alma do planeta, né? É a conexão. Lembra que eu falei da essência divina que se conecta e tudo mais? Então, dar ouvidos a sonhos é muito importante, tá? Porque os sonhos eles são essa conexão. Existem sonhos mediúnicos também, que aí a galera Também. que é mais vinculada com espiritualidade e tudo mais, que às vezes pode ser um mentor, a visita de um ser encarnado, mas na maioria das vezes o sonho ele é simbólico, tá? Inclusive, gente, o universo conversa com a gente através de símbolos. O universo não é racional. O universo é emocional.
Então, Ai, que os lindo. sonhos, eles são simbólicos. Não tem essa coisa assim de sonhei com morte, eu vou morrer. Não. A morte, ela pode significar algo que está terminando na sua vida. A morte pode falar de uma transformação. A morte pode estar te dando um conselho para encerrar certas coisas. Pode estar te mostrando que você está imobilizado. É simbólico, entendeu? E dê ouvidos aos sonhos, sim. O universo, ele E conversa com você. o Osho também falou uma coisa, que nós somos aquilo que pensamos. Somos. Somos. Na verdade, assim, lembra, mais uma vez, parafraseando a tábua de esmeralda, tudo que está dentro é como tudo que está fora. Então, a sua realidade externa, né, ela é um paradoxo da sua realidade interna. Hoje eu atendi uma moça, e foi muito interessante, eu acho que é cabível o exemplo dela aqui, que é o seguinte, ela Uhum. vive uma relação com uma pessoa, já tem mais ou menos é, uns 2, 3 anos que essa moça vive esse relacionamento. Só que é um relacionamento assim, onde o rapaz, ele dá muito pouco pra ela. Tipo assim, se ela buscar ele pra carícias, pra sexo, ele dá carícias e sexo. Só que nunca tem uma procura dele. Tipo assim, se ela se afasta, ele também se afasta. E ela, tipo assim, ele tem um outro relacionamento e tal, vive lá umas questões dele e tudo mais. E qual que é a grande questão? Ele conversando com ela, fiz o atendimento e tudo mais. Eu mostrei para ela o seguinte, né? É um processo muito particular, mas só para vocês entenderem. Eu falei, você percebe que o que ele te dá é o que você se dá? Por exemplo, você tipo, aceita pouco da vida, né? Tipo assim, olha, qualquer mínimo olhar dele, atenção dele, tá bom para você. E aí, obviamente, o que ele te dá é muito pouco. Tipo assim, você não se ama. Tipo assim, porque você não se valoriza nesse ponto. Ele também não te valoriza. Então o outro dá pra gente o que nós nos damos. Entende? Tipo Tá assim. falando Então, não de merecimento, mas de. É como se fosse um espelhamento, só que de um lado ruim, né? De coisas escassas, né? Se eu me dou pouco, e eu vou boas receber também. naturalmente pouco e vou aceitar esse pouco. Não é isso? Exatamente. E isso vale também o inverso, coisas boas. Tipo assim, se você é uma Hum, pessoa tranquila, naturalmente, você vai ter uma vida estabilizada e tranquila. Então, aqui aham. dentro é a questão. E olha que interessante. Eu não consigo exercitar fora. Eu não consigo trabalhar fora. Porque fora existem variáveis que eu não controlo. Eu Aham. tenho que exercitar aqui dentro, porque aqui é pequenininho. É a mesma coisa assim, eu consigo parar uma avalanche quando ela é desse tamanhozinho, mas eu não consigo parar uma avalanche quando ela já está imensa. E como é um Uhum. processo, então não adianta, gente. Ah, minha vida, Gilberto, assim, é uma bagunça, tá tudo desorganizado e tudo mais. Não adianta tentar resolver lá. Você vai fazendo o que você pode, né? Mas isso não vai resolver de fato. Só se resolve de fato aqui dentro. E o que eu sempre falo, né? Que é o seguinte: banho, né? Banho de ervas, que é uma coisa que a gente trabalha, ajuda. Mas se não houver mudança interna, não resolve. Ai, Magia, concordo trabalho, plenamente. essas coisas todas, ajuda? Ajuda. Concordo Mas se não plenamente. tiver mudança, não resolve absolutamente nada. Você pode ir 1000 vezes fazer promessa, fazer o que você quiser. Se não houver uma mudança interna verdadeira, não vai mudar o lado de fora. É igual a medicina aqui a medicina aqui do Ocidente, né? Ela parte de um princípio muito diferente da medicina ocidental, que é o seguinte: aqui a gente trata, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu vou e tomo um remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça, isso é uma coisa muito interessante que eu vou falar daqui a pouco. O que acontece? A dor de cabeça cura, né? Tipo assim, vai aliviar os Uhum. sintomas. Mas muitas vezes não resolve o problema. Geralmente quem tem crise de enxaqueca, tem sempre crise de enxaqueca. Porque Tem. você Não curou o resolveu a problema, causa. você não curou a causa. Então o que pode ser essa causa, Gilberto? Estresse, a alimentação da pessoa, o ritmo do dia a dia. Tem várias variáveis que pode estar desenvolvendo essa dor, que se não forem trabalhadas, a cura não vai vir. Então, quando a gente tem uma situação, a gente não adianta você tentar resolver a situação. Tem todo um conjunto de crenças, muitas vezes, de fatores, de posturas que estão relacionadas ali. Então Sim. é muito interessante essa abordagem, sabe? Tipo assim, quer resolver uma situação, um problema, tenta resolver ele aqui dentro.
Assim, por exemplo, claro que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, já dizia Jesus. Mas se você não adianta você resolver lá, se aqui dentro você não trabalhar, Você não está dizendo que exercitar. a gente não pode resolver o fim, a gente tem que entender o processo para poder, né, finalizar. Porque se a gente vem do Exato. fim para trás, a gente não resolve, né? Se a gente não passou pelo processo, não entendeu o processo que chegou àquele lugar. É isso, Isso, né? exatamente. E uma grande questão, que eu acho que assim, tem que ficar muito claro para todo mundo, né, dentro desse caminho espiritual, é que a dor é a melhor amiga de um homem, né, de uma pessoa. Né? O homem não é gênero, estou dizendo assim, Ser do ser humano. humano. Por que a dor é o melhor amigo? Vamos voltar de novo ao exemplo da dor de cabeça. A dor de cabeça, ela não existe. Ela é só um sintoma. A dor, ela Uhum. não existe. A dor, ela vem te avisar o quê? Opa, tem alguma coisa errada. Ou você tá com a sua alimentação tá ruim, ou você está bebendo demais, ou você está passando por muito estresse, ou em casos mais sérios você tem um tumor cerebral, alguma coisa desse tipo. Então a Uhum. dor ela veio te avisar, olha, tem alguma coisa errada. E a dor no campo emocional, no campo mental é a mesma coisa. Ela não deve Uhum. ser combatida, ela deve ser entendida, compreendida. Qual o recado? Gilberto, eu estou sentindo uma angústia. Que tá, aí a angústia ela não é o problema, ela está mostrando que tem alguma coisa que está errado, entendeu? E aí a gente tem que acolher essa dor, entender Uhum. essa dor, e aí ela deixa de existir. Como a dor de cabeça. Vamos pegar, né, que seja uma questão de bebida, a pessoa está bebendo demais. Ela vai estar sempre tomando e a dor vai estar ali. Enquanto ela não corrigir o excesso, a dor não vai cessar. Mesma coisa no campo emocional. Enquanto você não corrigir os excessos das emoções, sua dor nunca vai passar. E isso tem a ver também com uma coisa que a gente faz muito, infelizmente, muito naturalmente, que é a busca da perfeição, né? As pessoas estão com uma loucura de achar que tudo tem que ser perfeito e a perfeição corporal, e faço isso e faço aquilo. O quanto de tão perfeitos queremos ser que nos afastamos de fato de quem a gente é, de verdade, né? O quanto isso nos dá mais dor de cabeça do que ser de fato quem somos, né? Então, claro, a gente pode fazer modificações, evidente, melhorar sempre. Eu acho que o processo é de melhorar sempre em tudo, mas quando a gente está querendo alcançar algo que a gente tem a capacidade de perceber que não vamos chegar naquela perfeição total, eu acho que a gente está minimizando um processo de dor muito grande, né? Muito grande, aliás, porque de fato a gente tem que ter consciência que aquele processo de chegar naquele lugar tão perfeito, tão espetacular e tão único é uma seleção que você vai perder, né? Literalmente vai perder. E vai doer tanto até chegar lá que não sei nem se vai valer a pena chegar nesse processo tão alucinante e de fuga, né? É uma fuga do que a gente de fato é. Você consegue ver dessa forma também? Perfeito, perfeito. Eu acho assim que é claro que, como você falou, a gente tem que estar num processo sempre de melhoria, né? Então, tipo assim, melhoria intelectual, melhoria Uhum. física, assim, é o processo de melhoria. A grande Sim. questão, mais uma vez, é o porquê. Eu hoje estava até conversando sobre isso com o Marcelo mais cedo aqui, sobre essa busca do corpo perfeito. Tem Uhum. pessoa, e aí a gente tem que entender aquela coisa do autoconhecimento, que é o seguinte: eu Uhum. conheço, temos amigos nossos que gostam de academia, fisiculturismo, essa coisa toda. Ele gosta daquilo ali. E se ele gosta, tá tudo bem. Entende? Tipo assim, não tem nada de errado também em malhar, em gostar de academia. Eu queria ter essa disposição, não é pra mim, Boa entendeu? também. Eu prefiro mil vezes ler um livro, eu prefiro mil vezes ver uma Eu também série, eu faço prefiro mil levantamento vezes de tomar um livro, é o peso vinho. que eu gosto. É o peso que eu gosto, sabe? É, Livro pequeno, grande, né? É. é tipo isso. Só que assim, a É. grande questão é, quando eu, Aqui, ó, enquanto só indivíduo, para exemplificar, eu gosto de fazer esse tipo de levantamento de peso, ó, de livro, tá vendo? tipo, assim, eu vou, tipo assim, antes da pandemia, né? Eu também via na academia por uma questão de saúde. A gente também tem aquela preocupaçãozinha com a estética e tudo mais, a gente tem que Claro, ser claro. honesto nisso. Mas assim, Brincando gente, aqui. sinceramente, era um inferno. Tipo assim, quem não gosta, não gosta. E aí qual que é a questão? A gente começa. Então, assim, gente, não tem nada de errado em malhar, só que tem que ser de verdade, você tem que ser feliz com aquilo ali. Por exemplo, Exatamente. essa busca do corpo. Por exemplo, gente, sinceramente, a pessoa assim, às vezes se preocupa muito com o corpo e esquece o seguinte, gente, você deixa de ir na academia. Quem vai na academia, sabe, você fica uma semana sem e já murcha tudo. Então, assim, essa é a realidade. Você murcha tudo ali ó, em 2 segundos. Outra coisa, mais bonito.
né? Por exemplo, o corpo é consumido, os vermes vão comer, a velhice vai chegar. Então não é muito mais importante você focar em questões assim de ordem emocional, evolutiva e tudo mais. Quando o problema é o ego, mais uma vez, nosso protagonista, ele se identifica, por exemplo, ele quer ser o quê? Amado, acolhido. E aí, então ele tem várias formas de achar esse amor, esse acolhimento. E às vezes ele é na aparência. Olha, fulano é esteticamente bonito e tudo mais. Todo mundo gosta dele, então o que eu vou fazer? Eu vou imitar o Ficar igual. fulano. Só que aí que tá, você não veio no mundo para ser o outro, você veio para ser você. Deus quer Exatamente. experienciar a vida através dos seus olhos. Então, acho que essa é a grande questão, entendeu? Não tem nada de errado em ir para academia, nem isso. Se isso é a sua praia, se isso é a sua vibe. Entende? Então, a grande questão é, eu vou na academia por quê? Se eu vou para que os outros me vejam, se eu vou para que os outros me acolham, o problema não é o meu corpo, é a minha noção de acolhimento. O problema são as questões do relacionamento. Se a resposta for o outro, tá errado. Para qualquer coisa. É. Gente, eu uso, Isso é eu vou na, perfeito por que você está exemplo, uma falando. questão. Perfeito. Gente, hoje aqui macumbeiro, mas eu já fui evangélico, tá, gente? Na minha adolescência eu era evangélico. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi dentro da religião e tudo mais. Mas Todas. chegou um momento que Todas nos me questionei, eu me questionei o seguinte, e isso que eu faço para vocês que eu acho muito importante. Eu vou na igreja por quê? Quando a resposta foi pela minha mãe, pela minha irmã, eu deixei de ir. Quando, por exemplo, eu vou na academia por quê? Se a resposta for, eu vou na academia porque eu adoro malhar. Eu vou na academia porque eu amo olhar no espelho e ver meu corpo trincadinho. Vai feliz. Agora, se a resposta for, eu vou porque as pessoas, eu passo pelas ruas, ninguém mexe, aí você está fazendo pelo outro. Aí já está errado. Você está indo contra a sua essência divina. E tudo aquilo que vai contra a essência divina gera dor. Você Então, sabe que assim, o. Fala, termina. não pode falar. Você sabe que, voltando ao Osho novamente, essa coisa da Índia me atrai muito, né? Ele disse uma coisa sobre as religiões, que se você quiser chegar a atingir a religiosidade, você tem que se afastar das religiões. Por quê? Exatamente no que você está acabando de falar, né? Quando você quer atingir essa espiritualidade de forma plena, né? As religiões, elas entram tanto em conflitos umas com as outras, que é um absurdo completo, que no fim são todas iguais, no final das contas, são todas iguais, né? Todas têm o mesmo objetivo. Por que eu falo isso também? Eu li o Alcorão, né? Há algum tempo atrás, com todas essas guerras que aconteceram, a culpa é do islamismo, a culpa é dos muçulmanos. A culpa não é dos muçulmanos nem do islamismo, a culpa é do ser humano que pega qualquer religião e vira um fanatismo e vai contra o outro. Né? Então você dizer, estou fazendo a morte do outro em nome de Deus, isso é uma questão humana. O ser humano é que pega qualquer interpretação e faz o que quer com a interpretação. Então ele faz isso com a Bíblia, ele faz isso com o Corão, ele faz isso com qualquer uma religião. E o próprio Corão, que é justamente a Bíblia, né, islâmica, está escrito assim: pregai a paz. Gente, pregai a paz, se está escrito isso no início, quem foi que leu aquilo ali e falou, vou matar em nome de Deus? Então, quer dizer, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, assim, quando você entende as religiões enquanto essência, você reconhece que todas elas querem paz, amor, solidariedade, compaixão, altruísmo. Todas elas, é esse o fim. E aí você vai encontrar o Deus em qualquer uma delas, seja o nome que ele tiver em cada uma. Então, assim, é um absurdo o que as pessoas estão fazendo contra as religiões, né, de um modo geral, porque as pessoas estão agindo contra as pessoas, na verdade, né? A grande questão, né, também quando a gente fala de religião, religião é uma organização humana. E como ela é Uhum. feita de humanos, né, então ela vai ter os defeitos à cara da Humano. pessoa. Então, o fanatismo é o ego na religião. Quer ver o Sim. problema das coisas? É o ego naquilo ali. Então, o Uhum. fanatismo é o ego nas religiões. Não, gente, não que religião seja ruim, tá? Por Sim. exemplo, só que o problema é quando a religião assim, ela pode ser um lar, um esteio,
um lugar de você evoluir, de você crescer, ou ela Exatamente. pode ser só mais uma manifestação do seu ego, onde você vai encontrar justificativa para os seus preconceitos, onde você vai encontrar várias coisas ali, palco, ego, sabe? Tipo assim, de querer aparecer. Tem gente que fala melhor, tem uma dicção melhor, uma apresentação melhor, e ele é Poder assim, da ele tá oratória, falando de né? Deus, mas o louvor é para ele, sabe? Para o A meu Hitler ego, também sabe? tinha, né? Hitler também tinha o poder da oratória. Exatamente. Então tem todo esse processo envolvido. Por isso que a proposta, né, desse novo momento, dessa nova transição, é essa coisa da espiritualidade livre. Eu costumo dizer que a religião é aquele recipiente KS da Coca-Cola. A religião, ela te limita. A espiritualidade é a Coca-Cola. Sabe? Tipo assim, ela é sempre maior, é o que vem dentro, é o que importa. Agora, por exemplo, se você se identifica com a igreja evangélica, vai. Se você se identifica com o espiritismo, se você nem se Não, identifica tanto, escolher gosta muito de ficar seguir. preso, É de isso. boa, entendeu? Desde que você tome a sua Coca-Cola gelada, desde que você viva a sua espiritualidade, né? É isso que Desde que você importa. não interfira na vida do outro, nem atrapalhe a vida do outro, né? Sim. E nem É porque agrida o outro. o outro tem que acreditar do jeito que eu acredito, tem que pensar do jeito que eu acredito. Olha como é que o ego está envolvido nesse processo É, religioso. É a é. minha religião. Eu sou o salvo, eu sou o eleito. Nossa, que coisa boa ser você, hein? Não, e doutrinar, né? As pessoas doutrinam as outras. Você não pode seguir esse caminho, você não pode ir nessa igreja, você não pode ir naquela. Cada um tem todo o direito de ir à religião que bem entender, desde que ela não maltrate o outro, não passe por cima, não o desrespeite, né? Porque quando você já está Exatamente. doutrinando, você está desrespeitando, né? Você está tirando o direito de escolha da pessoa, não é? Exatamente. E é uma coisa assim, por exemplo, aí eu como religioso, né, eu trabalho com esse propósito de espiritualidade livre e levo isso para a religião. A proposta que eu sempre falo com os meninos, né, com os meus filhos, é justamente essa. Dentro de uma religião, a gente tem que respeitar a parte dogmática religiosa, mas eu sempre busco deixar esse espírito livre, sabe, de conhecer outras religiões, de estudar outras religiões, de se descobrir. Falei, olha, talvez o seu caminho não seja aqui e tá tudo bem. Tá Entendeu? tudo Tipo, bem, tá é tudo isso. bem, entendeu? Não tem que ser. Desde que É isso. você, acho que a liberdade, né? E isso é uma coisa assim que para mim é o meu baluarte assim, a minha filosofia de vida é a liberdade. Tem uma divindade, um arquétipo muito que eu amo muito, né? Que é muito mal vista por todo mundo, mas eu sempre interpreto esse arquétipo muito diferente, que é o arquétipo de Lilith, né? Você já conhece, já viu alguma coisa a respeito? Lilith, Já. dentro dos mitos, né, ela foi a primeira esposa de Adão e se revoltou porque queria ter Isso. os mesmos direitos, aquela coisa toda que ele. Dá uma E eu sempre trabalho. polêmica, né? Isso é outra live. Isso é para outra live. Um mito de Lilith. Mas o que acontece? Lilith, para mim, é a liberdade. Lilith, para mim, é aquela coisa assim de viver. É claro que a liberdade tem seu preço. Tipo assim, o Claro. preço da liberdade é a responsabilidade. Isso é fato. Gente, não tem como você fez um negócio é tudo, mineiro mesmo, negócio, você fez um negócio, você vai arcar com aquilo ali, sabe? Tanto na lei dos homens quanto na lei espiritual, na lei divina. Então ninguém foge à lei. Mas você é livre para fazer. Deus te deu esse livre-arbítrio. Você não é Agora, livre para se ser você. inconsequente, né? Mas você é livre. Não, e assim, se você for inconsequente, saiba, né, que você vai arcar com aquela inconsequência, Uhum, sabe? Tipo, você uhum. vai arcar com aquele processo. Então, assim, essa é a grande questão. E aí, quanto mais. E a liberdade, assim, por exemplo, ela está muito atrelada também ao seu tamanho. Quanto maior um homem é, mais liberdade ele tem. Porque ele consegue ver com o olhar búdico, que é aquele olhar panorâmico. Se você só enxerga aqui, sua liberdade é limitada a esses campos de visão. Se você tem uma visão mais ampla da vida, sua liberdade se expande. Então, o homem livre é aquele homem que está solto. É claro que a gente sempre tem crenças limitantes, uma série de coisas, mas o homem livre é aquele mais desprendido, sabe? Desprendido das crenças, das coisas, que consegue olhar e ver aquilo que Jesus falava, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só ter olhos não basta, esses olhos têm que ser úteis, utilizáveis. Por isso que eu falei, gente, calma, entendeu? Tipo, na pressa você só vai ver ali. Para, que aí você aumenta o seu campo de visão. Ó, você que está me assistindo aí, fica bem pertinho da câmera, você vai enxergar só isso aqui. Se você faz isso aqui, automaticamente seu campo se abre. Por quê? Porque você teve tempo, você se afastou do problema.
Então é isso. Uhum. Eu vou associar o que você falou de liberdade, juntar a igualdade e a fraternidade, porque quando a gente consegue juntar essas três coisas, o mundo fica tão melhor, né? Sim. E olha esse conceito aí da Revolução Francesa, né? Que você trouxe pra gente aí. Sim. Ele Senhor agora é estudioso de história, né? Muito bem, muito bem. foi tudo bacharel em Você, história também. Aproveitando a Tony, é pandemia, professor de história. Tony, esse meu amigo baiano, é professor de história. eu tô fazendo agora. Mas eu não tô fazendo licenciatura, não, porque a minha intenção não é nem dar aulas, é realmente só conhecer. Eu gosto de conhecer as coisas, sabe? Eu gosto de conhecer. Minha gana é o aprendizado. Mas o que acontece? Maravilhoso. Olha como é que esse conceito da Revolução Francesa impactou toda a democracia dali para frente. Como é que quando você trabalha a liberdade, quando você fala desses princípios, por exemplo, quando as mulheres ganharam direito a voto, lá Uhum. alguns anos atrás, aquele simples, né, não foi um simples, foi revolucionário para a época, mas aquilo abre precedentes, sabe? E é assim que a evolução se dá, ela vai dando saltos. Quando a mente se expande, a tendência é cada vez mais ela ir crescendo, ela ir se desenvolvendo. E é assim em Sim, tudo na vida. é assim com tudo. Querido, eu não sei nem a hora, porque eu não tomo conta da hora quando eu estou fazendo as lives com as pessoas, essas pessoas especiais que eu tenho convidado. Também Eu não gostei, faço lógico. ideia, eu estou com medo da live de cair. Você sabe a hora que está aí? Eu não sei. Eu não tenho nada Alguém me aqui. diga que horas são, porque eu não Vou sei, ver se eu gente. Eu consigo. não tomo conta. Eu me empolgo tanto que eu quero ficar falando sem parar. São 10h15. A live cai com quanto tempo? Caía com 1 hora antigamente, né? Mas não caiu não, porque tem muita gente entrando, não caiu. Não caiu, mas pode ser que caia a qualquer momento. Assim, então, primeira coisa, eu queria que você dissesse o que você quer, então, para finalizar, que pode ser que ela caia no meio da conversa. Eu preciso te agradecer muito, 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 eu amei. Assim, nossa, essa coisa leve, né, que a gente precisa passar para o ser humano e para as pessoas, e essa proximidade, porque a gente está tão longe do ser humano agora, por conta Sim. do isolamento, mas a gente tem que passar a proximidade, e essa proximidade de uma live, por exemplo, nos conecta de alguma maneira, né? Eu entendo dessa maneira. E entendo que um pouco de tempo que a gente tem, a gente pode otimizar, e otimizar fazendo coisa boa, falando coisa boa, atraindo as pessoas para perto da gente dessa maneira. Então, muito obrigada aí de Minas. Pena que eu não estou comendo pão de queijo, você nem que mandar um pão de queijo para mim daí, porque esse daqui que a gente compra aqui não é igual, entendeu? Sabe como? Quando o senhor vier ao Rio de Janeiro, o senhor faz favor de vir a Niterói, tá bem? Porque eu sou de Niterói, tá bom? Tá? E outra coisa, eu quero terminar minha parte dizendo uma coisa que eu acho linda, que é de um poeta que eu amo poesia, que é o Fernando Pessoa, que ele diz que na alma ninguém manda, ela vai onde ela se encanta. Então, assim, eu acho que é bem isso mesmo, é assim que eu penso também. Exatamente. Muito obrigada. E aí, fala o que você quiser para a gente finalizar, que eu estou com medo dela cair no meio da gente falando. Então, meu anjo, primeiro quero te agradecer pelo convite, tá? Vou esperar mais convites para o futuro, que eu sou daqueles Pode dados deixar, mesmo. pode deixar, eu Me amei. chamou, eu só Tá, chama ele que ele vem. Sempre. tá bom. Eu quero agradecer de Tá bom. verdade essa oportunidade. Eu quero agradecer a todo mundo aí que participou da live, né? Tinha muita gente legal. Quero agradecer em Sim, especial ali, ó, os nomes que eu reconheci ali, a Eva, o Marcelo, a Cíntia, o Hércules, Carol. a Carol, a Maria Gabriel também, uma galera aí. O Rafael, que eu vi que acabou de entrar. O Rafael foi embora, estava em Juiz de Fora, agora foi embora. Quero assim agradecer a todo mundo que teve aí com a gente, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento muito complicado, todo mundo está vivendo um momento muito complicado, que é essa coisa da pandemia. É uma coisa que afetou todo mundo, financeiro, emocional. Nossa, assim, é uma coisa muito complicada. Só que momentos como esse, eu acho que eu queria terminar falando, dando algumas, assim, uma sugestão para todo mundo. Momentos de crise, né? Eles são importantes, né? Ninguém quer viver a crise, mas a crise ela tá aí, a gente tem que encarar ela. Tudo que está dentro é como tudo está fora, a gente já aprendeu isso, então vamos lá. Do mesmo jeito que existe a primavera, o outono e o inverno, ao longo da vida nós vamos viver primaveras, outonos, verões e invernos. Talvez nesse momento de pandemia a gente esteja vivendo um grande inverno, mas ele vai passar. A grande questão é
Nós, a espiritualidade, estudamos a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, né, os livros sagrados e tudo mais, mas nós entendemos que o divino está na natureza, que é lá que a gente busca as nossas referências. E aí a gente pode buscar também lá na natureza dicas de como passar por esse momento. A primeira dica: o que as árvores fazem durante, né, o inverno? Elas perdem as folhas, né, então fica bem feia, bem difícil, mas ela usa essas mesmas folhas como nutrientes. Então agora é o momento da gente se nutrir daquilo que a gente tem nesse período. É um período seguinte, onde a seiva da planta, ela é muito lapidada, ela é forçada, então ela é purificada. Então é o momento da gente purificar os nossos conceitos, ver até que ponto nós somos caridosos, até que ponto nós conseguimos lidar com as nossas questões, lidar com nós mesmos, tá? Então é muito importante isso. Aproveitem esse tempo para se conhecer. Aproveitem esse tempo para lidar, porque às vezes na correria do dia a dia, né, a gente vai guardando. Tem um problema na área afetiva, a gente deixa para lá. Tem um problema na área X, estou num trabalho que eu não gosto, fiz uma faculdade que eu não queria fazer. Tipo assim, eu não quero ir em tal lugar, eu não quero estar em tal lugar, eu não quero fazer tal coisa, mas eu me coloco nesse lugar. Então agora é a oportunidade da gente repensar a vida. Aproveita esse tempo que vocês estão aí também, né, com toda essa disponibilidade, e busquem se conhecer, conhecer novas facetas de você. Faça um curso, leia um livro, veja uma série diferente da que você já assiste. Então, se você gosta de comédia, assiste um drama, assiste um documentário, assiste um terror, sabe? Se você gosta de um tipo de literatura, né? busque outras, entendeu? Aproveite esse tempo. Aprenda uma nova profissão. Quem sabe, não é? Você não vai sair dessa pandemia, dessa quarentena, com uma nova carreira, com uma nova profissão, com um novo futuro. A grande questão é, não fica parado. Aproveita esse tempo para se dar um tempo. O universo, ele conversa muito com a gente, né? A gente falou sobre esse lado simbólico da vida. O que o universo está dizendo, querendo que a gente fique mais em casa, mais isolado? Talvez a gente vivia numa era do Sol, né? Dentro da astrologia, até 2015, 14, a gente estava na era do Sol, a era do brilho, da expansão. Né? Agora a gente está na era de Saturno, que é mais terra, mais introspectiva e tudo mais. É momento da gente olhar para as coisas que são para nós. Então, se eu não posso tocar o outro, se eu não posso ter tanto contato com o outro, né, talvez o universo esteja querendo dizer para a gente ter mais contato com a gente. Porque quando a gente fica muito focado no outro, a gente esquece da gente. Também. Então, assim, eu vejo, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, assim, casamentos acabaram durante a quarentena, né? Gente, já vinha se desgastando há muito tempo. Se você não consegue ficar ao lado da pessoa com quem você está casado, é porque já acabou. Se você está dividindo a cama com alguém que você não consegue ficar muito tempo junto... Dormindo com o inimigo. Está dormindo com o inimigo, só que você só descobre isso. Então, assim, tem todo um rolê, claro, negativo, a gente não estou passando pano, falando... Não, mas a gente aproveita tudo que a vida tem. Espiritualidade é isso, né? Espiritualidade não é nada demais. Espiritualidade é ser livre, sabe? Viver de uma maneira... E Buda, né? A gente começou falando de Buda, eu vou terminar falando de Buda. Buda, né? Gente, por pesquisa, inclusive mandei para meus alunos de Reiki essa semana a história de Buda. Pesquisem lá no YouTube a história de Buda. Você vai ter toda uma história muito legal, muito curiosa, que a gente conta num outro momento. Mas a filosofia de Buda resume de uma coisa: a dor deriva do apego. Todo apego vai te gerar dor. Quer ser livre, né? Como o assunto da live é a verdadeira espiritualidade, é aquela que alivia o sofrimento. Quer aliviar o sofrimento, quer se aliviar da dor, vai se desapegando. Gilberto, mas eu queria que a minha mãe fosse assim. Olha, sua mãe é quem ela é. Entendeu? Tipo assim, ela não vai funcionar do jeito que você quer. Quando você aceita ela sendo quem ela é, muda tudo. Gilberto, mas eu não queria, eu tô velho já, eu vivi uma vida inteira que eu não queria viver. Aceita a vida que você viveu e muda ela daqui pra frente, que é o que você pode fazer. Então solta. Eu sempre falo, gente, solta o outro, solta as crenças e se solta no caminho. Você vai perceber que tudo vai fluir bem melhor. Então, E até o muito Oriente obrigado. é isso, né?
a palavra crise é oportunidade no Oriente, né? É a mesma Sim, sim. coisa, você pode tirar da crise uma oportunidade, né? Sim, sim, e essa é a ação da vida, sabe? Sempre para ir para mais e mais e mais e mais. E, gente, se eu fosse assim, eu falei muita coisa, a Lu também falou muita coisa maravilhosa, tá? Mas o que que acontece? Compartilha depois o link dessa live aí com seus amigos, com as pessoas próximas. Mas se eu fosse assim, uma palavra para definir tudo isso, Gilberto, qual que é? Calma. Só fica tranquilo, entendeu? Tipo, relaxa. Para qualquer coisa. Calma, calma e calma. Vai com calma, respira, pensa duas vezes, deixa, solta, entendeu? Vocês vão perceber que o Uhum. sofrimento ele vai gradativamente diminuir. É isso. Muito obrigada, viu? Muito Obrigado a boa você, noite Lu. para você. Obrigada a todo Beijão. mundo que participou da live. Gratidão, gratidão, muita gratidão. Tá bom? Um beijo, Pessoal, querido. Gente, boa beijo. noite para todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, hein? Vai pensando, hein? Agora, como é que eu gravo? Não, não é aqui. Não é aqui. Aqui a gente